Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LicitaCast, o projeto de podcast da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos, em que a gente conversa sobre os temas mais relevantes na área de contratações públicas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, mas antes eu gostaria de agradecer a CAASC, a disponibilidade local, a OAB Santa Catarina e a Comissão de Licitações e Contratos da OAB, na pessoa da nossa presidente, doutora Camila Steiner. Meu nome é Eduardo Schiffler, sou advogado e hoje vou ser o mediador dessa conversa aqui, que teremos a participação da doutora Fernanda Sena. A gente vai conversar um pouco sobre custos de transação, e a doutora Fernanda, ela é advogada, atuante na área de contratações públicas, mestre em Direito do Estado e Sociedade pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Licitações e Contratos Públicos pela Faculdade SERS, graduada em Direito pela UFSC e membro consultivo da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom, para começar, Fernanda, o que exatamente são os custos de transação e como eles se diferenciam do preço de um produto ou serviço? Eu queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre custo de transação, que é uma área da economia. Geralmente a gente não tem essa relação direta. Então, falar sobre isso para mim é um imenso prazer, especialmente porque é tema da minha dissertação e é um tema que eu estudei bastante. Então, o que são custos de transação? Esse é um conceito, então, vindo da economia, tá? E ele se relaciona a todos os custos que não estão ligados diretamente à matéria-prima, né? Então, são os custos que o pessoal da economia chama os custos de utilizar o mercado, tá? Esses são os custos de transação. Eles ficam mais claros quando a gente dá exemplos, né? Então, os custos de transação eles são aqueles custos que envolvem a busca por um contrato, tu formalizar esse contrato e tu fiscalizar esse contrato. Os autores que falam de custo de transação, especialmente ali o Coase, não necessariamente eles atribuem uma forma de quantificar. Então, assim, ele é um custo, mas não necessariamente a gente consegue quantificar esse custo, porque ele está muito mais ligado aos incentivos da transação e a forma como ela ocorre, do que efetivamente um valor fixo calculável, tá? Então, os custos de transação, eles estão praticamente em todas as negociações, e lá no final, no valor final do produto, a gente observa que alguns incentivos fazem com que os custos de transação sejam maiores ou menores. E a gente consegue aplicar isso, inclusive, para licitações e contratos. Muito obrigado, Fernanda. Esse tema é um tema complexo, né? Custos de transação não é algo que a gente vê no dia a dia, principalmente na academia, na graduação, mas não deixa de ser um tema extremamente relevante que influencia toda a atividade, principalmente da advocacia, na área de contratações públicas, É um tema que nós, advogados, precisamos ter conhecimento até para poder orientar os nossos clientes nas suas participações em licitações públicas. E na prática, doutora, como esse conceito se aplica diretamente no ambiente das licitações e compras públicas aqui no Brasil? Eu costumo analisar esse estudo, esse objeto de estudo, de duas formas. Geralmente, eu olho para os custos inerentes da administração pública para fazer uma licitação e os custos de um licitante para participar de uma licitação. Então, existem custos de transação dos dois lados e, no final, tudo isso se soma como um custo geral, tá? Então, o que eu iria destacar aqui para vocês sobre custos de transação pela parte da administração pública. E aí, agora focando na nova lei de licitações, que é o que nos importa nesse momento, No geral, a nova lei de licitações, ela deu uma apertada ali em relação ao planejamento. Já fazendo parênteses que o planejamento ele não é ruim, mas o planejamento ele tem que ser adequado com o objetivo da contratação. Não pode ser um fim em si mesmo, Então, a gente observa que as etapas de planejamento elas ficaram muito mais extensas na Lei 14.133. O que isso significa? Toda vez que a gente tem uma burocracia em excesso, uma burocracia que vai além do que ela busca proteger, a gente tem um custo de transação. E aí, agora eu vou falar mais especificamente sobre o estudo técnico preliminar.
O estudo técnico preliminar, ele trouxe várias etapas para que a contratação seja feita. E tá tudo bem, tá certo? Tem que realmente ter parâmetros objetivos para que a gente siga no planejamento da contratação, para que lá na frente seja feita uma contratação boa, que não dê prejuízo, que seja um bom licitante, que seja um bom prestador de serviço, que seja enfim. O planejamento ele é importante. Qual que é a crítica aqui? Que, na minha visão, amplia os custos de transação. O estudo técnico preliminar, ele tem que ser alinhado com o objetivo da contratação. Contratação muito complexa, muito planejamento. Contratação simples, não tem a necessidade da gente seguir e ter todas as etapas de um ETP, que são várias, estão lá no artigo 18, se eu não me engano, de maneira completa para uma contratação que é simples e que é do dia a dia da administração pública. Tá? Quando a gente tem um excesso, a gente acaba perdendo o objetivo da norma. Né, o objetivo final ali do que está sendo tutelado pelo planejamento, que é a economicidade e eficiência. Então, quando não é adequado, se torna ineficiente. Então, por exemplo, se eu tenho cotidianamente que ele citar, sei lá, medicamentos, porque todas as vezes eu preciso justificar que aqueles medicamentos precisam ser comprados, porque... Enfim, eu tenho que seguir aquele roteirinho do artigo 18. Não tenho a necessidade. Isso aí vai tomar tempo da administração pública, isso aí vai tomar tempo no sentido de atrasar o processo, e lá no final pode ser que haja uma mora que as pessoas fiquem sem medicamento, por exemplo. Então, onde que entra os custos de transação aí? A norma, né, porque a norma ela precisa ser adequada com o objetivo. Então, é exatamente o que o Estado de Pernambuco fez. O que acontece? O Estado de Pernambuco, ele fez um decreto em relação ao estudo técnico preliminar, e lá ele diferencia onde que é obrigatório o ETP e onde que ele não é. Na Lei 14.133, do jeito que está posto hoje, o ETP ele é obrigatório para todas as compras e contratações. Ainda que seja uma coisa muito simples de ser feita, a gente ainda assim tem que cumprir uma etapa que às vezes não faz sentido. Essa é a crítica. Então, o Estado de Pernambuco, ele veio com... me falta o número do decreto de cabeça, mas ele veio com um decreto que determina quando que é necessário o ETP. E aí vai ser obrigatório. Por exemplo, que faz muito sentido. Contratações que nunca foram feitas. Pô, se é uma contratação que nunca foi feita e eu não tenho um estudo técnico preliminar, não tem como esse negócio funcionar. Então, aí é obrigatório. Quando a contratação é acima de 10 milhões de reais. Bom, 10 milhões de reais já é uma contratação ainda que seja isso não é... A gente não está falando de obra, né? Estamos falando de bens e serviços comuns, que vão ser comprados por pregão. Então, quando a contratação é muito alta, aí faz sentido eu ter mais um cuidado e fazer essa racionalidade sobre o planejamento. Porque o planejamento ele tem que ser racional, não repetido a qualquer custo, né? Outra coisa que ele traz também de interessante aí quando não é obrigatório fazer o ETP. Ele diz que quando, por exemplo, eu já tive uma contratação, essa contratação acabou, deu tudo certo, não teve nenhum problema, entregou o que tinha que ser entregue e acabou o contrato e eu preciso fazer uma nova licitação. Eu posso ratificar o estudo que já foi feito antes, para que eu possa reaproveitar aquele estudo e conseguir fazer a licitação, conseguir já elaborar o termo de referência e a licitação de maneira mais rápida, né? Outra coisa, também nesse decreto diz que pode ser utilizado, se a administração pública ela percebe que existe algum órgão da administração pública, não necessariamente do mesmo estado ou mesmo município, enfim, não da mesma categoria ali de ente, se ela observa que existe uma contratação que é interessante para ela pode reaproveitar esse estudo técnico preliminar, se apropriar e aí fazer a licitação com base nele. Então, qual que é a importância aqui? A importância é entender que ainda que haja a lei ela tem que ser aplicada de maneira racional, porque a gente não pode ser utilizada de maneira racional ao ponto de não tornar a contratação pública mais cara do que ela já é.
E é isso aqui é um custo de transação. É ela ser mais cara do que ela poderia ser. Uhum. Obrigado, doutora Fernanda. Realmente, o exemplo do ETP, o Estudo Técnico Preliminar, é um exemplo bastante pertinente, né? Porque a nova lei é uma das principais, né? Tem diversas novidades na nova lei, mas a exigência do ETP é uma grande novidade que impacta e traz bastante insegurança e medo, principalmente por servidores públicos que são responsáveis pelas compras públicas, né? Porque o ETP é, para muitos, um documento novo, algo que nunca tinha sido visto antes, né? Claro, alguns estados, estatais, governo federal já estava habituado a elaborar esses documentos de planejamento, né? Esses estudos prévios antes de seguir com uma contratação. E a lei, ela trouxe realmente no artigo 18 um detalhamento, é basicamente um manual de como planejar uma contratação pública, né? Então, a gente tem ali no artigo 18 todo o planejamento, as etapas, sendo o inciso primeiro, né, o estudo técnico preliminar, e aí o parágrafo primeiro, não satisfeito em já ter um manual nos incisos, o parágrafo primeiro do artigo 18 traz um manual de como fazer o estudo técnico preliminar, né? E é uma exigência, uma aplicação, um dispositivo nacional, né? Uma lei nacional, que, de fato, a realidade do governo federal serve para esse detalhamento do estudo técnico preliminar, mas os municípios, e a gente tem aí quase 6 mil municípios, e os estados também precisam respeitar essa regulamentação, né, de como elaborar um estudo técnico preliminar. E aí realmente surgem essas diferenças na prática, né, que uma burocracia que para um determinado ente não necessariamente é algo extremamente burocrático, mas para um município sim, né, e como que a gente supera isso, né? Esse é um grande desafio e imagino, né, que tenha muita influência com os custos de transação nas licitações públicas. E do ponto de vista da administração pública, né, o que a doutora consegue listar como sendo os principais custos sob a ótica da administração pública ao se realizar uma licitação? Então, além do planejamento, tu foi falando e foi me surgindo várias coisas, assim. Tu comentou que tinha... tem a questão do medo do administrador público em fazer coisas novas e diferentes, né? E aí tem a questão do direito administrativo do medo, né? Isso também é um custo de transação. Então, porque cada vez que a gente tem... Sobre a ótica econômica aqui, né? Toda vez que a gente tem um incentivo econômico, e econômico aqui não monetário, mas econômico de comportamental, toda vez que a gente tem um incentivo, a gente a gente sempre vai fazer a relação entre custo-benefício e vai optar por aquilo que nos tem mais benefício. Exemplo, fazer uma contratação que é muito diferente do que a gente faz, mas provavelmente algum órgão de controle vai questionar o porquê está fazendo, porque é algo novo, e isso causar a paralisia do servidor público, dizendo, não, isso aí eu não vou fazer porque eu não quero problema para mim. Isso também é um custo de transação. Por quê? Porque ele deixa de modernizar a administração pública, ou seja, vai tornando a máquina cada vez mais cara porque não moderniza, e deixa de fazer a inovação e a inovação do que precisa ser feito dentro da administração pública, né? Então, isso também é considerado um custo de transação. Em relação a como solucionar essas questões, em relação ao planejamento, eu acredito que seja, retomando um pouco, né? Em relação ao planejamento, eu acredito que seja justamente utilizar a ferramenta da regulamentação, como fez o Estado de Pernambuco, para ajustar a realidade local. Tá? A gente tem que ter em mente que pequenos e médios municípios no Brasil inteiro, eles tendem a ter menos recursos humanos e financeiros. Então, se não houver uma adaptação, bem provavelmente, uma adaptação da norma que é possível pela regulamentação, que a própria Lei 14.133 faz vários ganchos para essa regulamentação, acredito que, assim, não vai minimizar esses custos de transação. Essas relações não vão ficar mais baratas, digamos assim, não vão se tornar mais econômicas. Então, talvez
uma das soluções seja olhar para dentro do município, dentro do órgão, e entender quais são as necessidades e adaptar essa legislação à realidade local. Eu diria que essa seria uma medida, assim, eficiente. A doutora comentou sobre a administração pública do medo, né? O apagão das canetas, alguns autores falam. E a relação com a não modernização da administração pública, né? Então, a gente tem um desafio bastante grande na área pública de modernização. Porque, naturalmente, é diferente da iniciativa privada, em que surge uma ferramenta tecnológica, a iniciativa privada vai lá, faz o orçamento, contrata-se, entender que faz sentido, né? Na administração pública, não. A gente tem todo o planejamento da contratação, tem todo um rito legal que precisa ser seguido até contratar uma ferramenta inovadora, né? Então, eu imagino, e corrige-me se eu estiver enganado, mas o custo de transação na área de inovação, de contratação pública de inovação, tem esses dois temas, né? Custo de transação e inovação pública, são temas extremamente relacionados, né? Quanto mais inovação for necessária, né? Quanto mais diferente for o rito para a contratação de uma ferramenta, e normalmente quando a gente fala em ferramenta de tecnologia, ferramentas de inteligência artificial, a gente fala em áreas novas, né? Procedimentos que não estamos acostumados para realizar essa contratação. E aí surge, então, um custo de transação muito maior? Eu acredito que sim, porque a administração pública acaba sempre estando um passo atrás, né? E qual que é o custo de transação aí? Na verdade, não um custo de transação, mas como que eu entendo que possa minimizar esse custo de transação? É o tal do diálogo com a administração pública, né? Ter ferramentas talvez mais claras de diálogo, porque hoje eu acredito que o mercado, ele tem medo de se aproximar da administração pública, e a administração pública tem medo que o mercado se aproxime. Então, como que a gente pode aproximar para que haja ganhos e ganhos, né? E ganhos, inclusive, para a sociedade e para quem é o recebedor do serviço público, né? Que, no final, a gente tem que... licitação barata, no caso, menos custosa, no final, é um melhor serviço prestado para a população. Assim, esse é o grande objetivo do meu estudo, por exemplo, no final, que a população tenha um serviço mais barato e que nossos impostos sejam bem aplicados e de maneira mais eficiente possível. Então, na minha visão, eu acredito que teria que dar uma modernizada e talvez mais segurança jurídica para a forma de diálogo entre mercado e administração pública, né? O que eu oriento geralmente na minha atuação como advogada, né? Não é impossível tu dialogar com a administração e falar assim, eu tenho essa solução. Não é impossível, mas tem que ser feito de maneira muito assertiva e muito clara e muito pública e transparente. Eu acho que assim, é possível tu ter uma reunião, ter uma pauta, essa pauta ser publicada, tu ter uma audiência pública, tu demonstrar que essa solução realmente é boa para a administração. Não é impossível, mas eu acho que falta mais critérios claros de como fazer hoje. E veja que interessante, né? O custo de transação, esse tema, tem relação, inclusive, com compliance público. Né? Os diálogos público-privados, né? Eu até evito aqui nos podcasts citar nomes de colegas, né? Para não ser injusto com ninguém. Mas esse tema em específico eu vou citar porque é meu irmão, então eu posso citá-lo. O meu irmão, Gustavo Schiffler, também é advogado, ele fez um doutorado na USP e o tema foi diálogos público-privados. E ele defende, né, na tese de doutorado dele, que depois acabou virando um livro, a necessidade e como ele estuda o fenômeno do diálogo público-privado como algo que realmente acontece, não podemos ignorar que acontece, Sim. e como trazer segurança jurídica para os agentes econômicos e os agentes públicos, né? Os diálogos, eles são necessários, eles são essenciais, eles podem mitigar, como bem a doutora Fernanda falou, mitigar o custo de transação, né? E ele pode alinhar as expectativas, alinhar os projetos públicos com a iniciativa privada, né? E com isso trazer os benefícios, que é o que importa realmente ao interesse público, né? Os diálogos público-privados inclusive um dos temas mais estudados no compliance público. Como você regulamenta internamente dentro de um órgão, as formas de reunião, o formato de reunião, como, por exemplo, quantas
representantes da administração pública precisam participar das reuniões? Essas reuniões são gravadas ou não? Precisa ter ata? Né? Formalização dessas comunicações, que é essencial para não ter nenhum problema posterior de controle, né? Ter uma conversa auditável, é extremamente relevante, né? Então, o tema do custo de transação realmente é fascinante. Quando eu estudei isso na minha dissertação, eu citei o Gustavo. Sim. Mas, assim, aqui eu tô falando bem superficialmente sobre o que é o custo de transação, né? Mas ele tem outras faces. O custo de transação, ele se refere também à simetria de informação, ele se refere à incerteza, ele se refere à frequência em que um ativo... a frequência em que um negócio acontece, ele também se refere ao quanto de investimento eu preciso para que uma transação ocorra. É um pouco... o conceito vai se expandindo um pouquinho, né? Mas quanto menos incerteza a gente tiver, menor o custo de transação. Porque a incerteza, lá no final, ela vai ter um custo monetário. Bastante relacionado com a segurança jurídica. Isso, né? Exatamente. A gente traduz do econômico para o jurídico dessa forma. E saindo um pouco, mas nem tanto, da área pública, né? Para o empresário, para a iniciativa privada, para o agente econômico, que deseja contratar com o governo, quais são os custos de transação que ele enfrenta, que ele precisa se preocupar para participar de uma licitação pública? Então, por parte do empresário, os custos também não são pequenos. Eu acho que isso é bem falado, isso é falado é bem normal que se fale em relação ao atraso de pagamento. Mas eu queria trazer uma perspectiva aqui econômica, né? O que acontece? O não pagamento, ou pagamento com atraso, ou, enfim, ou não pagar nunca, porque às vezes também acontece, é um problema, sob o ponto de vista do custo de transação, assim, bem importante. Por quê? O empresário, ele sempre vai calcular o custo e o benefício que ele vai ter. Isso como agente econômico, ele vai calcular, não monetariamente, mas ele vai fazer esse raciocínio internamente sobre o que vale a pena. Se eu tenho um produto que o meu custo dele na iniciativa privada eu vendo por R$100, o custo da matéria-prima eu vendo no mercado R$100. Vamos lá. Se eu sou empresário e eu quero participar de uma licitação porque eu acho que vale a pena participar de uma licitação, mas aquele órgão ele tem fama de mal pagador, tá? Mas ele é mal pagador, mas geralmente ele paga assim, ele deveria pagar em 30, ele paga em 90. Bom, se eu sou empresário e eu quero vender, e aí eu vou vender para a administração pública que geralmente paga em 90, para eu manter esse capital imobilizado durante 90 dias, não, de 100 agora é 120, por 120 eu consigo fornecer para a administração pública. Isso aqui é um custo de transação, veja que a matéria-prima não mudou, a carteira que ele ia vender continua a mesma, mas ele teve que aumentar o preço dele por causa do risco. Tá? R$20. Estamos em 120, o preço da carteira. Bom, mas daí esse pagador, na verdade, não é nem que ele não paga em 90, ele não paga nunca. E eu vou ter que contratar advogado, e eu vou ter que litigar administrativamente para ver se ele vai me pagar e não sei o quê. E aí ele não me paga nunca. Daí, se a chance e o risco é real que ele não vai me pagar nunca, essa carteira não vai ser mais 120. Essa carteira vai ser 150 ou 200. O problema, às vezes a gente não consegue enxergar o problema de maneira, assim, ampla, né? Mas o não pagamento é uma coisa muito grave. Porque esses custos monetários, eles vão acabar incidindo no preço final do produto. E isso é um cálculo que não é matemático exato, porque ele calcula o risco do jeito que ele acha, o empresário vai calcular o risco do jeito que ele acha que deve ser. Mas é um risco muito real. E a gente sempre acaba pagando mais caro em razão de uma deficiência administrativa de não pagar em dia. Tá? E aqui tem uma coisa muito interessante. Se eu sou um empresário, que eu tenho a capacidade de vender para o mercado privado, e o privado não atrasa 30 dias. Muito difícil. Ou às vezes até paga antes, né? Eu posso vender no mercado privado por R$100, mas no mercado público eu vou demorar. Além de eu demorar para receber, vai ter gente que, ele vai demorar para receber, mas tudo bem, eu assumo esse risco. Mas se eu posso vender para o mercado privado, por que eu vou vender para o mercado público?
Assim, a conta não fecha. Mas o que isso no final causa? Causa uma seleção adversa do fornecedor. Porque o fornecedor que é bom, que ele tá fornecendo para o mercado privado, ganhando dinheiro lá, ele vai deixar de fornecer para o mercado público, porque aqui é mais custoso a minha transação. Tá? Ele faz esse custo. Não, aqui, beleza, eu vou vender por 150, mas, pô, eu vou ter que ficar com o meu capital imobilizado, eu vou ter que coacionar advogado, eu tenho que pagar um... Aqui não é bom, mas, pô, ele é um bom fornecedor. E ele acaba saindo do mercado e acaba continuando apenas os fornecedores que são ruins. Tá? Isso é um problema, porque no final, principalmente para bens e serviços comuns, no geral, né? A licitação, ela visa simular um mercado... Ela é uma simulação do mercado privado. Aquilo dali é artificial. E se eu tenho incentivos para que bons fornecedores não fiquem... Primeiro que eu baixo a competitividade, baixando a competitividade, o preço sobe. E o cara que tinha a melhor carteira do mercado, ele não vai querer fornecer para a administração pública. O cara que vai fornecer para a administração pública é o cara que tem a pior carteira. Porque o cara que tem a melhor carteira, ele não tem incentivo para estar contratando com a administração pública. Então, esse é o problema da seleção adversa. Né? Que também a gente tem que ter... O que a gente precisa entender? A lei 14.133, e no geral, ela precisa ser atrativa para que bons fornecedores forneçam para a administração pública. Então, a gente precisa olhar com um olhar não só jurídico de legalidade, mas como um olhar econômico. Como é que a gente pode, economicamente, tornar essa licitação mais atrativa para o maior número de pessoas possíveis? Às vezes, esse olhar que, às vezes, falta... não só do legislador, mas essa sensibilidade econômica para ter uma decisão administrativa de punir, para ter uma decisão de punição, de rescisão de contrato. A gente precisa realmente ter mecanismos mais eficientes para trazer bons fornecedores. E porque no final todo mundo ganha. São produtos de maior qualidade, são fornecedores mais comprometidos. Então, precisa dessa adequação. Na prática, então, o impacto dos custos de transação lá na ponta, né, numa situação mais extrema, ela acaba afastando empresas, bons fornecedores, né, potenciais bons fornecedores, e também aumentando o custo. O custo, agora o preço do serviço, do produto, do bem a ser fornecido para a administração. A administração acaba pagando mais caro, financeiramente falando, por conta do custo de transação. Sim. E, assim, o custo de transação, ele tá também... tu soma dos dois lados, né? O planejamento, não só o planejamento, mas a fase interna da licitação, ela tem um custo. Porque as pessoas que trabalham lá, os funcionários públicos, eles têm um salário, eles têm o custo administrativo ali. Então, assim, digamos que eu ganhei uma licitação por R$200. Eu tô falando os números aqui, mas ganhei a licitação por R$200. O produto final é R$200, a administração pública vai pagar. Só que não é R$200. Porque esse processo anterior do planejamento, ele já está embutido. O preço do engenheiro que teve que fazer o planejamento, o preço do servidor jurídico, da procuradoria jurídica que teve de aparecer, o preço do local que eles têm que locar para trabalhar. Isso aqui custa, sei lá, 50. Eu tô pagando 200 aqui? Não, eu tô pagando 250. E esse custo, ele é invisível. Ele é invisível porque ele é difícil de quantificar. Mas isso é um custo de transação que também deveria ser levado em consideração. Principalmente para a gente ter mecanismos de tornar toda essa etapa mais eficiente. Com certeza. E para finalizar, doutora Fernanda, como que a gente pode reduzir os custos de transação nas contratações públicas? E a nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela trouxe novidades, ela trouxe avanço nesse sentido? Então, na minha visão, a Lei 14.133, ela trouxe mecanismos para melhorar. Um deles é a questão da regulamentação, que eu já comentei. Nada é uma coisa só, né? Até porque a lei veio com 420 artigos, uma coisa assim, 480. Não, vem com 200 e pouco, praticamente o dobro da lei anterior, mas ela relega aos regulamentos muita coisa. Então, na prática, a gente tem um conteúdo normativo extremamente amplo, porque não só a lei ela é grande, mas ela depende de muitos regulamentos. Isso. Então, o que eu acredito é que a Lei 14.133, ela dá uma abertura para que, principalmente,
órgãos pequenos, municípios pequenos, eles possam regulamentar e trazer para a realidade deles. E eu acho que é muito importante esse olhar atento para essa oportunidade, para não, especialmente porque se tem uma cultura de, ele fez assim, vou fazer assim também. Né? Mas para olhar a realidade para olhar para a sua realidade e ver como que a gente pode tornar esses processos mais eficientes. Né? Então, eu acredito que sim, trouxe avanços no sentido de poder regulamentar, mas, assim, especialmente em relação ao planejamento, talvez tenha dado uma apertada ali nos custos de transação. Ótimo. Bom, doutora Fernanda, gostaria de deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, uma mensagem final? Eu queria agradecer o convite de estar aqui. É sempre muito importante falar sobre economia e licitações. E olhar eu acho que o importante é olhar com esses olhares mais interdisciplinares para a gente conseguir ter contratações mais eficientes e, no fim, conseguir economizar e prestar serviços melhores para a população. Que é o que realmente importa, né? Sim, exatamente. Bom, aqui a gente encerra mais um episódio do LicitaCast. Eu agradeço a participação de todos. Sintam-se à vontade para sugerir novos temas, fazer comentários, compartilhar com os colegas interessados nesse assunto aqui, né? Custos de transação em contratações públicas. E siga também as redes sociais da OAB de Santa Catarina e da Comissão de Licitações e Contratos. Obrigado.